Portanto, nós no primeiro exercício queremos testar então se é possível alterar a cor do balão para vermelho. Portanto, tu fizeste aí um teste, public void, possible to change color, instancias um balão, chamas o método balloon.changeColorRed, expected value é o red e o actual color vais buscar a propriedade color do objeto balloon. Certíssimo. Portanto, e depois fazes o assert are equal entre as duas coisas. Depois no final peço para correr os testes todos, só para Ah, garantir que isso funcione. depois, Diz. depois no final, meto os todos. Já os executaste aí também, é isso? Não, mas posso fazer outra vez depois de ver o. Ok, sim. Sem problema. Então, o balão sobe, isto no 2, o balão sobe em incrementos de 5 unidades, teste se esse comportamento se verifica. Portanto, o que é que tu fazes? Tu tens um teste chamado Verify Balloon Rose 5 Units, instancias um novo balão, tens um Expected Height, que é então aqui ele já tinha mais 5 unidades, fazes depois a chamada do balão, ou seja, do método ascendente do balão para efetivamente aumentar, depois vais registar o current height e depois fazes um assert are equal entre aquilo que estavas à espera, que era o estado inicial mais 5 e o current height, que é o estado em que o balão está agora no que toca à altura. Portanto, também está certíssimo. Depois, no 3, o balão começa no chão. Teste se, no momento em que o balão está no chão, for corrido o método descende se a propriedade height fica com o valor correto. Portanto, se instancias aqui um balão, fazes aqui uma nova variável ground, que será o zero, ou seja, aquilo que é suposto realmente acontecer. Verificas não, antes de verificares, fazes sim a chamada do método descend ao objeto balloon, para ele descer pronto, a sua altura, registas a altura que ele desceu e vais ver se realmente ele não passou do chão, não é? Portanto, se não ficou com uma altura negativa. Portanto, comparas na linha 46 o assert are equal, o ground com o current height. Portanto, isso mesmo também está corretíssimo. Depois, o 4. Nós temos então teste se após 2 incrementos de altura, uma mudança de direção para sul, a sua posição e direção são as expectáveis. Portanto, tu inicias então aí o método Verify Two Rises and Direction Change South e inicializas aí uma nova instância do balloon, fazes então o Expected Height que seja o estado inicial mais 10 unidades, porque estamos a fazer 2 incrementos, portanto são 5 unidades e mais 5 unidades, portanto faz 10. Sobes 2 vezes o balão, portanto balloon.ascend 2 vezes. Vais também registar uma variável para o expected direction que é south, chamas o método change direction south da classe não, do objeto balloon e depois registras também qual é que é a actual height e a actual direction através das propriedades height e direction do objeto balloon respectivamente. No final fazes 2 assert are equal se a expected height é igual àquela que efetivamente temos no estado do balão e se a expected direction é igual àquela que temos como direction no objeto. Portanto, não é diretamente no objeto que estamos a comparar, mas é com aquilo que obtivemos através de uma atribuição, uma variável actual direction. Portanto, certíssimo também. Depois, o 5. Ora, o 5 realmente é aquele que vai falhar, ou seja, se após 2 incrementos de altura e 3 decrementos de altura, o balão tem uma altitude maior que 0. Portanto, se nós começamos com o balão no chão e fazemos 2 incrementos, nós já vimos que vamos subir, neste caso,
Ora, vamos subir 10 unidades. Se fizermos 3 decrementos, vamos subir, ou neste caso, vamos descer 15 unidades com o safeguard que a própria classe já tem, que não deixa descer os últimos 5, portanto fica no 0. Portanto, o balão nunca vai ter uma altitude maior do que 0. Okay? E por isso é que o teste falha. Contudo, tu tens aí balloon equals new balloon, 2 increases, plus 5, and 3 decreases, minus 5, minus 5, minus 5, 2 ascends, fizeste um for para 3 descends, actual height equals balloon height, assert is true, actual height greater than 0, e este vai falhar. Agora, isto pode, e aquilo que eu queria realmente depois introduzir com este teste que falha, que é o seguinte: nós quando estamos a testar uma coisa deste género, das duas uma, nós temos que olhar se o teste que nós estamos a fazer é o correto, conforme aquilo que era expectável neste cenário, ou se o comportamento inicial, ou neste caso o estado inicial, se é aquele que é expectável ou não. Porque eu não posso subir 2 vezes e descer 3 e manter uma altitude maior do que 0. Isto pode acontecer se o balão começar com uma altitude de 100. Aí este teste vai passar. Mas, neste caso, este teste faz, então, causa aqui uma reflexão que é, das duas uma, ou a classe não tem o estado inicial que é suposto, para que isto possa ser possível, e aí tínhamos que avaliar se faz sentido ou não o balão começar a uma altitude superior a 0. Na minha ótica, para este contexto, não faria, mas poderia haver algum requisito nesse sentido. Ou então pensarmos se realmente aquilo que estamos a testar é um cenário que faz sentido ou não. E neste caso eu aposto para... aposto não... acabo por estar mais inclinado para a opção 2, não é? De o teste não estar bem construído. Atenção, não é a resolução que tu deste ao teste, é mesmo propositadamente o exercício 5 ter um enunciado que vos vai levar a esta questão, não é? Ajuda-vos aqui a depois a pensar um bocadinho sobre isto. Mas, essencialmente, é isto mesmo, André. Obrigado pela partilha, tens os exercícios todos certos, podes só correr os testes só para garantir que isso realmente está tudo a funcionar, se bem que aquele verify to increase e 3 decreases vai falhar, não é? Portanto, assert is true, failed. Mas todos os outros, como vimos, estão ali a verdinho, portanto, estão testes passados. Ok? Pronto. Obrigado então pela tua partilha, André. Ora, entretanto, olhando aqui para o chat, eu estou a terminar, diz a Franciela, mas disse isso há pouco, o meu time não levanta a mão desde ontem. Ok, Franciela, desculpa, eu não vi isto a tempo, e entretanto o André acabou por partilhar todos os exercícios. Não sei se queres partilhar Não. também. Eu não sei se é configuração do meu visual, mas o meu não está aparecendo igual ao do André. Não. Quando eu faço o teste no Teste Explorer, aí eu vou no Rumo ao teste e aparece 0 erros, mas o último deveria dar erro, porque eu fiz o teste a primeira vez e o último deu uma mensagem de erro, um triângulo azul, até fiz uma captura de tela para ficar registrado. E eu fiz novamente, isso não está aparecendo mais, eu não sei o que aconteceu. E eu não mexi em nada de configuração, eu só comentei e descomentei algumas coisas. Eu realmente não estou entendendo. Ok, então se tivesse que apostar, eu diria que ou faltava o atributo test method, ou então há aí algum problema na visualização. Mas partilha o teu ecrã e olhamos para esse problema e tentamos já resolver isso.
Já está. Ainda está aqui a É, começar. Agora sim, já estou a ver. aqui já não, quando eu fiz o primeiro teste, apareceu essa mensagem aqui. Eu fiz uma captura, essa mensagem aqui. Essa exclamação falando que o último teste falhou. Entretanto, eu comecei de novo, eu comentei algumas coisas, porque eu imaginava que fosse aparecer aqui, nesse xizinho vermelho, alguma coisa falando que tinha erro, mas não está aparecendo. Ok, então mas vamos ver aqui a mensagem que nos diz, que é All tests have been filtered out in this view. Portanto, todos os teus testes estão filtrados. Portanto, por isso é que não te aparece em nada. Experimenta carregar naquele... ou seja, 5. O que tem o... Esse? Isso, faz isso. Pronto. Agora abre esses Teste? testes. Sim. E abre, ok, unit test. Ah, ok, já percebi porque é que tens ali um teste. Abre esses 5 então. Esse O aqui? último, o último. Ok, portanto, assim já vamos conseguir correr todos os testes. Agora, faz lá o run all tests. E todos estão a passar. Então temos que olhar para o teu teste after 2 ascends and 3 descends, o que é que ele está a fazer. No caso, é esse daqui. Portanto, tu fazes um. Não, então o teu problema neste exercício é que tu estás a fazer um assert equal, mas o enunciado não pede isso. O enunciado pede se a altitude é maior do que zero, portanto, Ah, não ok. necessariamente zero. Portanto, tinhas que fazer um assert is true. Ah, ok, E ok. passar só o balloon height maior do que zero. E aí o teste já vai falhar. Ah, ok, ok. Tá bem? Ok. Ok, então. Obrigada. Nada, nada. Deixa Então, assim sendo, eu vou partilhar agora o ecrã e vou fazer aqui a parte da construção do do próprio exercício, né? Vou partilhar aqui o meu ecrã. E entretanto, eu não sei se esta classe que aqui está, eu acho que esta é classe 1, portanto já é a classe que eu criei na última aula. Portanto, eu posso mudar isto para balloon. Mas eu, como queria mostrar-vos o processo de importação da classe novamente, eu vou apagar esta. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou abrir aquele texto que eu vos mandei, vou criar na minha class library, não é nos testes, os testes não têm as classes lá, a não ser as classes de teste, tá bem? Como esta conta bancária teste. Mas aquilo que nós vamos testar não criamos nos testes. Vamos adicionar aqui uma nova classe, vamos lhe chamar balloon.cs. Vamos apagar isto e vamos copiar este texto. Portanto, já está aqui. Então agora sim podemos começar a fazer os nossos testes. Portanto, eu vou aqui ao Solution Explorer, eu vou criar uma classe testes nova. Portanto, eu vou também adicionar aqui uma classe que eu vou chamar de balloon test.cs. Pronto. E então temos aqui o balloon test.cs. Vou dizer que é uma classe public. Vou dizer que isto é uma classe de testes através do atributo test class. E cá está. Agora, vou começar também a copiar os elementos que nós temos que cumprir, não é? Portanto, vou copiar aqui o nosso enunciado. Isto, e seleciono este,
e faço então aqui um comentário. Portanto, e agora vou criar o primeiro teste aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto e o quinto, portanto, respectivamente. Portanto, vou criar o primeiro. Teste se é possível alterar a cor do balão para vermelho. Entretanto, uma coisa que eu quero é que eu... Primeiro, isto é com 2 O's. E o que eu quero fazer também é abrir a classe Balloon e colocar aqui a meio. Pronto. E esta agora já não vou precisar. Só para nós podermos ver a implementação aqui do lado direito. Portanto, teste se é possível alterar a cor do balão para vermelho. Tem que criar um teste. Como é que eu crio um teste? Primeiro, tenho que dizer que é um test method, através deste atributo. Um public, será void, e vou dizer o seguinte cenário. Portanto, change color red. Pronto, é o método que eu estou a testar. Não vou colocar aqui grande cenário entre underscore, não há aqui grande coisa para descrever mais. E vou escrever aqui dentro o meu teste. O que é que eu preciso para testar isto em primeiro lugar? Preciso de um balão, portanto, um balloon, chamado balloon equals new. Portanto, é o meu balão. Por acaso tenho estado a utilizar mais o var. Então vamos fazer da mesma forma. Só para ficar igual aos exercícios anteriores. Então, o que é que eu preciso de fazer? Chamar o meu método de changeColorRed e perceber se a cor passa a ser essa ou não. Portanto, vou declarar aqui uma variável nova chamada expectedOutput, em que vai ser o quê? Vai ser o red. Okay? Nesta classe nós estamos a trabalhar aqui com uma string. Já vimos que na própria classe temos red, blue, green, north. Portanto, começa sempre com, como dizer, com uma letra maiúscula e o resto em minúsculas. Isto depois o ideal era nem estarmos a utilizar strings para este efeito. Nós não deveríamos usar strings aqui, mas pronto, para simplificar eu fiz isto com strings. Aquilo que nós vimos de utilizar era algo como um enumerado. Portanto, ia ser algo como directions e depois aqui tínhamos north, tínhamos west, east e south. E o mesmo para as cores. Porquê? Porque se eu chegar aqui e apagar este... Aliás, se eu chegar aqui e apagar este T, tudo continua a funcionar. Só que vão começar a falhar testes, já não tenho a certeza se realmente o teste vai apanhar isto ou não. Portanto, é um erro silencioso. Ao passo que, se eu chegar aqui e fizer... não vai compilar, mas se fosse directions.west, se eventualmente este direction não fosse uma string e fosse um enum de directions, isto já compilava. E o que é que ia acontecer? Era, se alguém porventura escrevesse west com W minúsculo, tinha um erro de compilação. Portanto, eu tenho a garantia que se alguém mexer nisto, é mandatório que coloque uma das opções que está no enum. Tá bem? Senão não consegue compilar o código. Ao passo que a string é uma estrutura que permite alguns erros silenciosos, digamos assim. Tá bem? Isto é só aqui uma parte. Bem, entretanto, red. Agora vamos ver qual é que é o meu actual output. Antes disso, eu tenho que mudar a cor do balão. Portanto, chamo a minha instância de balão e change color red. Portanto, executo o método. O meu var actual output vai ser igual a balloon.color. O que é que eu vou fazer? Um assert,
que são iguais o quê? O meu expected output e o meu actual output. Portanto, garantir que isto é igual a isto. Se isto for igual a isto, então eu tenho a garantia que este método está a funcionar. Portanto, tenho a garantia que é possível alterar a cor de um balão para vermelho. E assim podemos resolver o primeiro. Vou dar aqui para o segundo. Portanto, segundo vamos precisar de um method. Será um public void e vamos ascend 5 units. Portanto, é o nosso método ascend e se há um incremento em 5 unidades. O que é que eu preciso? Um balão. Balloon equals new balloon. O que é que eu quero como expected output? Var expected output. Nós poderíamos chegar e colocar aqui 5. Não tem mal. Mas, se de hoje para amanhã a posição do balão alterar, a posição inicial, este teste vai falhar. O teste falha, mas não significa que o comportamento não se verifique. Ou seja, eu se mudar este height para 1, não é? E depois correr este teste outra vez, quando eu o completar, ele vai falhar. Mas o comportamento verifica-se na mesma. Portanto, ele vai ascender em 5 unidades. Já vemos isso. Então, expected output pode ser então 5, e depois já vamos ver isto a falhar, mais à frente. Então, a seguir o que eu vou fazer é fazer o balão subir. Portanto, balloon.ascend. Vou registar o actual output. Que é então balloon.height. E agora, o que é que eu vou fazer? Assert.are equal entre o expected output e o actual output. E nós vamos... bem, espera lá. Actual output, exatamente. É isto mesmo. Se eu correr este teste... Está aqui. Run all tests. Se eu correr estes testes, vocês veem que eles passam todos. Portanto, ascend 5 units e change color red. Porém, se isto mudar para 1, este ascend 5 units falha. Porque está à espera de receber um 5 e, na verdade, recebe um 6. Ele continuou a incrementar de 5 unidades. Ele passou de 1 para 6. Portanto, é um incremento de 5 unidades. Agora, não podemos fazer isto aqui tão hard-coded assim. Portanto, é um caso em que um teste falha, mas o comportamento que ele está a testar mantém-se. Portanto, é um teste não muito versátil a alterações. Portanto, aquilo que devemos registrar aqui não é 5, é sim o height, balloon.height, a altura que ele tiver agora, mais um incremento de 5 unidades. Se eu fizer isto, eu vou ter o meu teste a passar, mesmo que eu altere isto para 847. Okay? O teste vai passar sempre. Porque efetivamente está a incrementar por 5 unidades. Se eu incrementasse por 4, vocês vão ver o teste a falhar. Bem, ele falha. Portanto, 5 unidades. Vamos pôr isto aqui a 0. E, entretanto, só correr novamente e ele passa. Pronto. Então, este é o nosso exercício 2. Agora, vamos ao 3. O 3 diz, o balão começa no chão, teste-se no momento em que o balão está no chão e for corrido o método descende se a propriedade height fica com o valor correto. Ok. Então, mais um test method.
public void descend on ground, algo assim deste género. O que é que acontece quando o balão está no chão e é aplicado o descend? O que é que eu preciso de um balão? Var balloon equals new balloon. A seguir, var expected output é que seja então 0, que o balão mantenha-se no chão, não atravesse o chão. Vamos ver se isso acontece. Portanto, balloon.descend var actual output é igual então a balloon.height. Vamos então assert are equal entre o expected output e o actual output. A ordem disto é indiferente, não é? Ele está a comparar um valor com o outro, mas para estar em linha com todos os outros, é mais elegante ser este também aqui desta forma e não ser actual e depois expected. Pronto. Então vamos testar, escolher todos os testes e temos o teste passado. Portanto, isto verifica-se. Eu começo com um balão, estou à espera que a altura depois seja 0, desço com o balão é registado então à altura que tem nesse momento, comparo as duas coisas e o expected é igual ao actual output. Portanto, fica no mesmo sítio. Depois, no 4, test method, teste se após 2 incrementos de altura e uma mudança de direção para sul, a sua posição e direção são as expectáveis. Ok, então, public void increment, não é ascend e depois é change direction south. Eu até devia fazer to ascend. Assim, algo deste género. Só para dizer que estamos a fazer 2 vezes neste teste. O que é que eu preciso? Mais uma vez, um balão. Balloon equals new balloon. Preciso de registar várias coisas, como expected output, porque eu tenho que olhar para a altura e tenho que olhar para a direção. Portanto, eu vou ter 2 expected outputs. E vou ter que fazer 2 asserts também. Portanto, o primeiro var expected height output é que seja o que estiver neste momento mais 10 unidades. Okay? Se subíssemos 3 vezes, colocaríamos 15. Como só vamos subir 2, queríamos então aqui garantir que são 10. Depois o meu var expected direction output é então que seja, eu tenho que mudar para south. Exato, south. Pronto. Vamos fazer os métodos e registar os actual outputs. Portanto, os métodos que eu vou registrar, balloon.ascend, balloon.change direction south. Portanto, são os 3 métodos que eu tenho que executar para fazer 2 incrementos de altura, uma mudança de direção para sul. Vamos ver se agora aquilo que eu estava a tentar verificar se verifica ou não. Portanto, var actual height. Sempre escrever isto mal. Output é que seja balloon.height, assim como o var actual direction
seja igual a balloon.direction. Vamos verificar se os asserts passam ou não. Assert are equal. Portanto, assert are equal do quê? Do expected height output com actual height output. Isto é uma das coisas que eu tenho de testar, assim como assert.are equal o expected direction output com actual direction. Devia de ser actual direction. E testar estas duas condições. Vamos testar e ver se isto se verifica ou não. E verifica, portanto, o teste passa. Eu subo duas vezes, mudo a minha direção para sul, verifico a altura e a direção, comparo com os meus valores esperados. Se forem iguais, estes asserts devolvem true e o teste passa. Portanto, este também está resolvido. O 5. Teste-se após 2 incrementos de altura e 3 decrementos de altura, o balão tem uma altitude superior a 0. Portanto, eu começo com o balão no chão, subo 10, desde 15, não posso ter nunca uma altitude maior do que 0. Portanto, este teste vai falhar, tal como eu tinha dito. Portanto, public void, e vamos fazer to ascend 3 extends. O que é que eu preciso? Balão. Balloon equals new balloon. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou registar a minha expected height, não é? Quer dizer, neste caso eu nem vou querer uma expected height, eu vou verificar uma condição. Portanto, o que eu vou depois fazer é um assert is true. Portanto, eu não preciso aqui de um expected value, não é? Então, o que eu vou fazer é balloon.ascend e tenho que fazer 2 incrementos de altura, portanto, 2 balloon ascend, depois vou fazer balloon descend e tenho que fazer isto 3 vezes. Okay? O que é que eu agora vou fazer é um assert is true, ou seja, eu neste caso já não estou a comparar isto com já não estou a comparar isto com este, nem este com este, portanto já não estou a comparar dois valores, portanto eu não faço um assert are equal. Aquilo que eu estou a comparar é uma condição, é maior do que 0. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 15, pode ser o que seja, e esta condição tem que ser true. Nunca vai ser pelos motivos que nós já falámos anteriormente, mas é dessa forma que temos de ver a questão. Portanto, aquilo que nós podemos fazer é balloon.height ser maior do que 0. Se executarmos este teste, o teste vai falhar, porque não vai ser esse o valor. Portanto, assert is true failed é falso, não é maior do que 0, é 0. E aí é que nós depois lançaríamos a questão, que é o seguinte: isto faz sentido testar? Se nós começamos com um balão no chão, faz sentido testar este tipo de coisas? Pode fazer. Mas faz sentido ser uma altitude maior do que 0? Não ser igual a 0? Ou maior ou igual a 0? Ou igual a 0? Enfim, podíamos refinar esta condição. Ou então nós podemos pensar na coisa de outra forma. Faz sentido o balão começar no chão? Ou faz sentido que o balão seja começado numa posição, pronto, mais elevada, não é? Numa altitude mais elevada.
Atenção, eu estou a fazer aqui perguntas que são absolutamente retóricas. Não é. Ou seja, não há uma resposta fechada para isso. Vai depender daquilo que nós quisermos fazer. Imagina que nós estamos a fazer um jogo e no contexto do meu jogo não faz sentido o balão começar no chão por algum motivo, porque eu não quis fazer o jogo assim. Então, se calhar, não faz sentido. Não é? Porque eu se calhar quero começar com o balão já no ar e fazer ali algumas coisas, e o balão vai subindo, vai descendo e eu vou brincando com aquilo. Se eu estiver a fazer um outro tipo de jogo, por exemplo, em que faz sentido que o balão comece no chão e dali sobe e vai fazendo as mudanças de direção e etc, etc, se calhar faz sentido que isto comece no chão. Não há uma resposta fechada para isto. Portanto, vai depender daquilo que nós quisermos fazer. Agora, aquilo que nós queremos fazer depois tem que ser testado em conformidade. Portanto, não devemos criar testes que não são adequados com aquilo que nós queremos fazer, ou às vezes, quando criamos testes que representam bem aquilo que queremos fazer, mas há um problema naquilo que nós queremos fazer, ou não está bem implementado, temos que corrigir na implementação, como vimos na nossa aula anterior. Bem? Pergunta: dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar sobre estes 5 exercícios? Não? Então, eu vou enviar-vos o print screen disto. Vou enviar os 3 primeiros e depois envio os outros. Portanto, este. E agora o 4 e o 5. Portanto, este e este. Já está. Deixem-me só olhar aqui para o chat. O meu time não levanta a mão desde ontem. Agora não me dá a opção de usar o botão da mão. Mesmo aconteceu comigo. No início dela estava ok. Por algum momento, no próximo intervalo, isso já não permitia levantar a mão. Para mim aparece a sua mão levantada. O André. Sim, o André de facto tem a mão levantada aqui no Teams. A mim deu para levantar, mas agora não deixa baixar. Ok, então o que é que eu vou fazer? Acho que eu nem sei se eu consigo baixar já a tua mão. Consigo, pronto. Já está. Não vale a pena estares aí com a mão no ar. Quando já não estamos aqui a fazer nenhum exercício para já. Pronto, malta, vamos fazer o seguinte. Vamos agora a pausa. E depois, quando voltarmos, eu vou dar-vos aqui mais um exercício para vocês praticarem isto dos testes, está bem? Portanto, vamos a pausa e regressamos às 19h27. Até já então, malta.